Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa 10ª lição sobre metaética contemporânea. Estamos já na 60ª lição introdutória à ética. E hoje faremos, conforme anunciado previamente, uma revisão da metaética contemporânea. Bem, para começar, então, eu gostaria de lembrar que nós não apenas estudamos questões de metaética nas últimas 9 lições. Claro, nestas nós nos concentramos na chamada metaética contemporânea. Mas desde as primeiras videoaulas, nós fomos tratando de questões metaéticas. E aqui então, nesse espírito, eu gostaria de começar essa revisão sobre a metaética contemporânea, colocando 3 grupos de problemas que são característicos das discussões metaéticas. Então, por um lado, temos questões que nós poderíamos chamar de semântica moral. Por exemplo, como nós definimos as categorias morais fundamentais, básicas, como, por exemplo, o que significa bom no sentido moral, diferenciando um uso extramoral. O que significa mal? O que significa correto? O que significa dever? Quer dizer, todas essas questões são questões de semântica, de como nós definimos as nossas categorias morais fundamentais. Além disso, há uma questão que relaciona principalmente 2 destas categorias morais, que é bom e correto. Então, por exemplo, se pergunta qual dessas categorias podem ser definida em função de outra. É possível definir correto em função de bom ou de bem, supremo bem? Qual delas é, se há alguma, a categoria ética não definida, primitiva? Respondendo a essa questão que nós começamos a construir uma ética normativa. Então, por exemplo, as teorias teleológicas ou consequencialistas definem correto em função daquilo que é bom. Seja, por exemplo, como no utilitarismo, que diz que correto ou a ação correta é aquela que maximiza a felicidade para o maior número de pessoas, seja em outras teorias consequencialistas, que começaremos a estudar na próxima videoaula. Ou se há, e essa é a perspectiva deontológica, alguma maneira de nós definirmos correto, justo, etc., sem apelarmos para categorias valorativas ou avaliativas como o bem supremo, bom, etc. Então, essas questões semânticas são tipicamente questões metaéticas. Um outro grupo de questões diz a respeito à natureza dos julgamentos morais, ou dos juízos morais, simplesmente. Então, será que quando nós emitimos juízos morais, como, por exemplo, fulano ou cicrana é uma boa pessoa, ou quando nós dizemos não se deve mentir, nós com isso enunciamos fatos, de alguma maneira, fatos morais, ou não, sejam esses fatos morais naturais ou não também. Ou julgamentos morais são pura e simplesmente expressão de sentimentos subjetivos ou de crenças pessoais que nós temos. Bem, a resposta a essas questões, elas nos levam a uma discussão sobre se há ou não conhecimento moral, genuinamente falando. Quer dizer, o que é conhecimento nesse caso? Temos, como vimos, e voltaremos a trabalhar hoje, perspectivas cognitivistas que afirmam que sim, juízos morais expressam conhecimento, e perspectivas não cognitivistas que negam a existência de conhecimento no âmbito da moralidade humana. Finalmente, temos um terceiro grupo de questões que são do domínio da ontologia moral. Então, por exemplo, quando nós emitimos um juízo moral, se é que juízos morais expressam fatos
esses fatos são independentes dos sujeitos, nós, seres humanos, eles possuem uma realidade sui generis, né, como acreditam os realistas, ou, por outro lado, não existem fatos morais e não é possível expressá-los, portanto, de forma cognitiva. Né? Além disso, temos questões que relacionam fatos morais e fatos naturais. Então, se é possível, por exemplo, definirmos o dever ser a partir daquilo que é. Né? Bem, essas são questões, são problemas que nessa última videoaula sobre metaética contemporânea eu gostaria de deixar assim, né? Exatamente como problemas, como questões, para que vocês continuem a refletir sobre elas. Né? Bem, e para começar então a relembrar o que nós fizemos, né, nas últimas 9 videoaulas, eu vou apresentar aqui novamente, né, não apenas uma repetição do que nós já vimos, né, não faria muito sentido, já que vocês podem voltar e ouvir novamente as videoaulas. Mas eu vou apresentar um outro quadro, né, que ele é tirado desse livrinho que está aí indicado, que enfim, não tem tradução portuguesa, infelizmente, mas o título geral é O que é essa coisa chamada metaética? É realmente um dos livros mais simples e básicos que eu conheço, que tratam de questões fundamentais da metaética. Bem, ele é publicado pela Oxford University e foi escrito por Matthew Crisman. O quadro, então, ele nos dá uma certa oportunidade de relembrarmos o que fizemos. Né? Então, diferentemente daquele esquema do Alexander Miller, o que nós encontramos aqui na proposta do Matthew, né, Crisman, é uma divisão a partir de um critério ontológico de saída. Lembrem que lá no anterior era um critério epistemológico. Então, é uma outra maneira de organizar as teorias que nós já estudamos. Né? Então, diante da questão de se fatos morais são objetivos, né? Se aqui há fatos morais, se eles são objetivos, há uma resposta positiva, e isso é o realismo, e uma resposta negativa, o antirrealismo. Né? Então, o que nós estudamos foi que no século XX, né, os realistas eles se dividem em duas grandes categorias, os naturalistas e os não naturalistas. E essa divisão vem por uma questão já enunciada várias vezes, quer dizer, se fatos morais são redutíveis a fatos naturais, ou se os fatos morais são eles próprios naturais. Né? Então, nós estudamos alguns autores que são naturalistas e outros não naturalistas. Nós começamos com Georg Eduard Moore, né, que tradicionalmente é visto como o criador até dessa subdisciplina, né, da ética chamada metaética, que tem uma posição claramente não naturalista. Né? Então, em geral, ele é visto como alguém que defende que a categoria ética fundamental bom, ela é indefinível e não analisável, mas isso não per se, segundo a minha interpretação, mas ela é indefinível e não analisável em termos naturais e também em termos metafísicos. Por isso que ele é considerado um não naturalista. Né? E nós vimos que uma das principais contribuições de Moore, até hoje discutida, é a validade do chamado argumento da questão aberta, que exatamente mostra a indefinibilidade e a não analisabilidade de bom. Né? Embora eu pessoalmente pense que o principal argumento para mostrar isso seja a falácia naturalística, né, o que se chama, né, que mostra que categorias éticas são de um tipo diferente de categorias naturais. Então, esse me parece um argumento mais forte. Toda vez que nós definimos, né, termos morais por termos não naturais, nós cometemos um erro categorial,
E se fazemos inferências a partir desse erro, obviamente nós fazemos inferências falaciosas, né? Bem, enfim, essas contribuições do Moore continuam sendo discutidas, né? Como eu mencionei, há tentativas de reabilitação e validação do argumento à questão aberta. Por outro lado, então, os realistas, né, são naturalistas. E aqui nós estudamos o realismo moral de Peter Rayton, né? Eu procurei mostrar como ele, por exemplo, acha possível, a partir de certas análises de conceitos éticos, mostrar que eles são supervenientes aos fatos naturais e reduzi-los aos fatos naturais, né? Então, claro, embora o Rayton não seja um eliminacionista, né, ele claramente é um naturalista no sentido em que considera fatos morais, fatos naturais, entre outros fatos quaisquer. Bem, depois, e aqui então, claro, eu vou ser um pouco mais breve, né, nós estudamos também a perspectiva de McDowell, né, que diz que propriedades morais podem ser experienciadas como categorias ou qualidades secundárias das coisas, não primárias. Então, em geral, ele é visto como um não naturalista também se nós pensamos que tratar de propriedades primárias das coisas é tarefa da atividade científica, né? Então, há um sentido no qual ele não é cientificista, digamos, o McDowell, né? Que transparecem também no quadro. Agora, nós, embora tivéssemos estudado, então, o desenvolvimento, né, da metaética contemporânea, não apenas dessa perspectiva analítica, estudando autores como Moore, né, Wittgenstein, os positivistas lógicos, e Peter Rayton, por exemplo, né, que são filósofos analíticos, nós vimos também a perspectiva pragmática, né, que é muito diferente, por exemplo, da positivista, né? E ali no final aparece uma certa novidade, digamos, né? Nós não estudamos, então eu guardei essa novidade para motivar vocês a continuarem estudando metaética, que são teorias híbridas que eu já vou comentar logo mais, tá? Agora, por outro lado, nós estudamos também respostas negativas, né, à existência de fatos morais e, obviamente, junto com essa negação de que eles sejam objetivos. Então, são as perspectivas antirrealistas, né? Bem, aqui nós estudamos, lembrem, né, a teoria do erro, ela foi antecipada por Russell, desenvolvida por Mack, mencionamos, embora brevemente, o ficcionalismo, e nos atemos mais a outras teorias. Claro, não é possível estudar todas, né, em poucas videoaulas, que nós, enfim, catalogamos como sendo não cognitivistas e antirrealistas, né, seguindo o modo usual de se referir a elas, como, por exemplo, o expressivismo de normas de Guibert e outros, né? Então, segundo Guibert, a moralidade é composta de um conjunto de normas. Quando nós temos a atitude de aceitá-las, essa é uma atitude não cognitivista, expressivista, nós endossamos, né, uma determinada norma moral. E aqui sim, isso, né, eu acho que por isso que foi importante não tratar só do desenvolvimento na metaética analítica, mas tratarmos do pragmatismo e de outras perspectivas, né? Lembramos aqui que nós tratamos de questões de ontologia moral a partir da fenomenologia, e por mais que a gente possa e deva, né, questionar criticamente as propostas particulares, né, de fenomenólogos, de uma hierarquia de valores, né? Como, por exemplo, a proposta por Max Scheler, né, que tem uma axiologia bem peculiar de hierarquizar valores, independentemente de aceitarmos essa proposta ou não, nós vimos, né, que é possível fazer ou discutir metaética não apenas de uma perspectiva analítica. Bem, e com isso, então, é importante dizer que há também, né, ali nesse lado apareceu o construtivismo, que é uma teoria muito mais recente, que também é antirrealista
e que eu gostaria de comentar brevemente, né? Quer dizer, nós temos aí teorias que não estão bem consolidadas ainda, e as que foram apresentadas, né, que elas, enfim, influenciaram mais os debates no século XX, né, fecham e dão uma boa ideia para vocês do que foi feito, ao menos até agora, na metaética. E claro, muito do que se fez no século XXI é ainda bastante polêmico, né? Se vai ficar na história da ética, particularmente da metaética, ou não, né? Então, é nesse sentido que, muito recentemente, tem surgido propostas que superam aquelas dicotomias tradicionais da metaética, aquelas clivagens, né? Por um lado, realismo, por outro, antirrealismo, por um lado, cognitivismo, por outro, não cognitivismo. Então, para encerrar, eu gostaria, de forma até um pouco provocativa, né, no bom sentido, de tentar mostrar que há muito ainda que se trabalhar, discutir, investigar os problemas metaéticos. Surgiram teorias que a gente chama, né, teorias híbridas, e a principal delas, no meu entendimento, foi proposta por Derek Parfit, num conjunto, numa trilogia, né, são 3 livros, no terceiro volume do On What Matters, o Parfit desenvolve um tipo de argumentação que vai muito na direção de superação daquelas divisões tradicionais, né? Então é isso que eu gostaria de deixar aí nessa revisão agora, dizendo que os trabalhos da metaética continuam, né, e motivar vocês a continuar a pesquisar. Então, a questão básica que a gente se coloca hoje, né, na metaética é se é possível alcançar algum tipo de convergência entre teorias metaéticas que aparentemente são incompatíveis, né? Então, por exemplo, no caso do Parfit, né, o Parfit procura mostrar que há sim uma certa congruência e é possível aproximar versões do naturalismo, do não naturalismo e do expressivismo moral, né? Então, tradicionalmente, naturalismo e não naturalismo eram vistos como incompatíveis, né? Bom, o Parfit constrói uma teoria que ele chama de cognitivismo não realista, né? Então, só por isso já se vê que, o próprio nome, né, que há uma superação de dicotomias tradicionais. E ele, então, defende que há verdades morais que é possível estabelecer que existem, sem que com isso nós façamos a postulação de entidades ou de propriedades morais que são ontologicamente estranhas, né? Então, por exemplo, como é possível compatibilizar naturalismo e não naturalismo? Ora, se nós abandonamos a ideia de que é possível pensar o naturalismo metafisicamente, e muitas vezes tanto naturalistas quanto não naturalistas fazem isso, e nós trabalhamos apenas, né, com uma concepção de naturalismo metodológico, é possível alcançar algum tipo de congruência, né? E isso também nos livra, digamos, da necessidade de postular contrapontos ontológicos, né? Bem, é claro que eu aqui simplesmente enunciei de forma até muito sintética, né, a teoria do Parfit, né, do cognitivismo não realista, mas era para não deixar para vocês a sensação de que há uma divisão de teorias e que não é possível avançar na teorização metaética. Na verdade, o grande mérito do Parfit, que no meu entendimento é a principal contribuição à metaética no século XXI, fique ela na história ou não, é ter insistido na necessidade de a gente buscar esse tipo de convergência entre teorias aparentemente opostas, né? Bom, e para finalizar mesmo, para encerrar, eu gostaria então de deixar aqui um certo questionamento que vincula a metaética com debates normativos, que começaremos a tratar então na próxima videoaula, né, de éticas normativas, consequencialismo, deontologia e reabilitação de ética de virtudes. Então a pergunta é, qual é a relação que existe
entre pontos de vista metaéticos ou teorias metaéticas e a construção de teorias normativas, que efetivamente dizem o que é correto ou não. Tá? Então, em geral, teorias cognitivistas e realistas são consequencialistas, mas não só. Né? Enquanto que teorias não cognitivistas e, em geral, antirrealistas, né, são deontologistas. Então, por exemplo, um tipo de construtivismo rawlsiano, né, que é uma teoria deontológica, é claramente uma teoria antirrealista. Né? Bom, com isso, então, fica aí o questionamento, né, para encerrar essas questões de metaética, dizendo que elas não são conclusivas, né, as observações, e dentro desse espírito de construção de teorias híbridas, eu gostaria de dizer que eu também tenho tentado desenvolver aí um tipo de cognitivismo prático que nega a polarização entre cognitivistas e não cognitivistas, que muitas vezes tem o pressuposto comum de que todo conhecimento é do tipo proposicional ou não. Né? Então gera aí uma clivagem desnecessária nas discussões filosóficas. E que é bem possível a gente pensar que há tipos diferentes de saber. Eu apresentei nas videoaulas aí, né, não apenas conhecimento proposicional, mas saber como, e assim construir um tipo de cognitivismo não dogmático, né, por isso que eu chamo de cognitivismo prático, porque envolve também o saber como agir moralmente, saber como cuidar das pessoas, respeitá-las e assim por diante. Bom, e essas também já são questões normativas, né? Então, com isso, nós encerramos hoje. Muito obrigado. Convido todos e todas a assistirem a próxima videoaula sobre ética normativa. Até lá!